Bom dia, irmãos e irmãs. Chegou o nosso abençoado domingo. Eita glória! Pela honra e glória do Senhor, nós estamos aqui em pé. Estamos fazendo a vontade do nosso Deus, né, irmãos? Não importa como, mas o Senhor tem nos capacitado, irmãos. Quando eu respiro para dizer a vocês que o Senhor tem nos guardado, tem nos capacitado, né? Porque o Senhor tem provado a nossa fé, mas nós estamos em pé, né? Nós estamos esperando, né? A palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor, né? Que espera, que descansa no Senhor, serão como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, né? Aquele que espera no Senhor, aqueles que obedecem a tua palavra, né? Aqueles que buscam o Senhor, né? Meu nome é irmã Maria Aparecida. Estou aqui nessa manhã para deixar uma palavra do Senhor, né? Lá em Isaías 40, 29 e 31. Ele fortalece o cansado, dá grande vigor aos que estão sem força, né? Até o jovem se cansa e fica exausto, né? E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, né? Não fica. Nós vamos ler hoje e vamos falar um pouco sobre essa palavra também aqui, né? Glórias a Deus, aleluia. Nós vamos falar também nessa palavra aqui, porque os que esperam no Senhor são como o monte de Sião, né? Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa manhã. Vamos orar, né? Vamos orar aqui. Porque a luta é contra principado e potestade do mal. A luta não é uns contra os outros, né? E o Senhor está guiando nossos caminhos, nossos passos, né? Glórias a Deus, aleluia. Eu estou aqui com meu neto, gravando a minha live. Ele tá aqui, ó. Eu acabei de dar um banho nele. Vou mostrar ele. Eu acabei de dar um banho nele. Aí ele tá aqui, o bebezinho vovó. E eu tô aqui junto com ele, né? Glórias a Deus, aleluia. Né? Aqui, vovó, toma. Toma, bastante brinquedo pra você. E, né? Irmãos, há tempo de clamar ao Senhor em oração e em verdade, né? E agora nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos guarde, nos cuide, nos proteja, nos dê livramento de todo o mal, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda meus olhos, guarda minha boca, guarda meus ouvidos, guarda o meu coração, guarda, Senhor, tudo que se procede do Senhor na minha vida, né? É o Senhor que caminha os meus passos. Guarda o meu coração, guarda minha alma, o meu espírito e tudo que há nele. Guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Livra-me, Senhor, de todo mal, em nome de Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu comecei a gravar minha live agora, porque meu neto acordou e aí eu fui lá dar banho nele, né? Porque ele tinha, né? E aí eu tô agora aqui falando, né? Irmãos, aqui é outro meu neto, Isaac, que chegou aqui, conversador. A vovó tá gravando a live aqui. Dá oi aqui, que a vovó tá gravando. Fala oi, eu sou o Isaac. Amém, irmãos? Esses são os meus dois netos. Uma bênção minha na minha vida que Deus me deu, né? Só tenho que agradecer a Deus por isso, né? Então, já pedindo para o Senhor guardar todos os nossos órgãos que há no nosso corpo,
todos os nossos, né, pensamentos, tudo é o Senhor que nos guarda, nos protege e nos livra de todo mal, né? Em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos escutar um louvor, uma adoração ao Senhor, né? É da Sara Rodrigues, o mesmo Deus. O nosso Deus é o mesmo Deus, de hoje, de sempre, de ontem. Ele continua sendo Deus, fazendo todas as coisas na nossa vida. Nós temos que crer, confiar. Eu clamo ao meu Deus de Jacó, pois seu amor dura para sempre. Sei que a tua aliança irá nos manter. Eu clamo ao Deus de Moisés, pois ele abriu o mar vermelho, ele abriu o oceano. Glória a Deus. Preciso que ele faça o mesmo por mim. Aleluia por nós. Ó Deus, eu te preciso aqui. Declare nesse domingo que nós precisamos do Senhor. Declare com toda a humildade do seu coração, com toda a força do seu ser. Tu és minha rocha eterna e confio, pois, em ti. Pois tu és fiel. Glória a Deus, aleluia. Tu és fiel, Senhor. Deus. Tudo é possível para ti. E glória a Deus, aleluia. Coragem, menino. Quem deu coragem é um menino. Não tenho um Golias, mas tenho os meus gigantes. Eu preciso, ó Deus, de ti preciso aqui. Glória a Deus. Preciso de ti, Senhor. Tu és a minha rocha eterna, confio, pois, no Senhor. Tu és fiel, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louve ao Senhor com alegria no seu coração. Clame ao Senhor. Amém, eterna. Depois eu vou disponibilizar esse louvor lá que o Espírito Santo me mostrou nessa manhã, um louvor abençoado, que diz que o meu Deus, o mesmo, né? O mesmo Deus de hoje, de sempre, de amanhã, que está sempre conosco, a nossa família. Irmãos, o primeiro ministério nosso é a família. Se nós estamos cuidando da nossa família com paciência, com amor, com perdão principalmente, nós estamos agradando a Deus, né? Então é isso, não adianta nós estarmos na igreja, lá na presença de Deus, mas nós não temos comunhão dentro da nossa casa, né? E nós precisamos buscar. Problemas, irmão, todos nós temos. Ninguém está livre de passar por tribulações. Não, porque ela está lá na igreja. Será que ela não passa tribulação, a irmã Maria Aparecida? Eu vejo ela ali, a missionária, eu vejo ela ali, bonita, falando de Jesus, né? Mas é Jesus que me sustenta. Então, o que está por dentro, ele transparece por fora. Então, nós temos que pensar, o que tem dentro de nós, né? Ai, Senhor, quando eu falo, Senhor, quando está acontecendo alguma coisa para provar sua fé, sua paciência, sua perseverança com Deus. Ai, Senhor, me sustenta,
porque eu preciso. Eu sou falha, fraca e pecadora, mas eu preciso que o Senhor me sustente nessas horas. Eu tô sem paciência. Eu tô agitada e eu preciso pedir a Deus. Eu falo com Deus intimamente, né? Porque o que nós estamos transparecendo é o que está por dentro. Então nós temos que falar, né? Nós temos que falar a Deus, né? Todo o tempo. Irmãos, essa semana vai ser uma semana muito especial para mim. Essa semana que vem, né? Eu vou estar aí me formando pela honra e glória de Deus. Eu vou oferecer, né, toda adoração ao Senhor pelo que o Senhor tem feito em minha vida, né? Não importa o que aconteça, mas o Senhor tem feito, né? E ontem eu estava lendo a palavra, porque ontem eu não gravei live, né? Ontem eu estava com a minha mãezinha, com a minha família, e aí eu fui para lá muito cedo, mas eu li Bíblia, tá? Porque a Bíblia a gente tem que ler. E aí eu quero dizer, o que foi, vovó? E aí eu quero dizer que toda a nossa descendência, toda a nossa casa serão fartas, serão abençoados quando nós servirmos ao Senhor, né? O que foi, vovó? Vai lá beber água, vai. Toda a nossa casa, todos serão um celeiro farto, né? Seremos cheios da presença de Deus, né? E das demais coisas que serão acrescentadas na nossa vida, né? Quando nós temos comunhão com Deus. Irmãos, a comunhão com Deus é outra coisa também, que busca fidelidade. Irmã Maria Aparecida, mas tem dia eu não consigo ler a Bíblia, tem dia eu não consigo orar, tem dia eu não consigo fazer nada. Esforça-te, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo, está na Bíblia. Então esforça-te, tenha bom ânimo. Vá orar sem querer, vai ler Bíblia sem vontade, vá. Nem sempre a gente vai fazer as coisas com vontade, vai? Então vai orar, né, irmãos? Tem que orar. Irmãos, hoje a palavra veio lá em Jó 35, que fala sobre esse estudo. Ele fala da importância da humildade na oração. O Espírito Santo falou muito comigo desde ontem sobre isso. Como que Deus vai ouvir a nossa oração se nós não temos um coração manso, aquebrantado, humilde? Se nós não oramos ali com humildade, se nós não buscamos a Deus com simplicidade, com amor, com vontade, como que Deus vai nos ouvir? Uma palavra que sai da nossa boca, Deus ouve. Não precisa ser uma oração bonita, não precisa ser uma ladainha comprida, não precisa ser uma oração de várias horas, mas essa unção, essa intimidade com Deus no seu coração for verdadeira, e o seu coração tem que estar limpo, irmão, tem que estar limpo, você tem que limpar seu coração, né? Que se tiver ódio, se tiver raiva, disputa, vingança, ciúme, inveja, não tem como, né? A gente, né, sair. Por isso que eu digo sempre que essa essência que está em nós, ela transparece por fora. O que tem por dentro de nós, né? Vai transparecer. O que nós carregamos por dentro de nós? Irmã Maria Aparecida, mas todo dia eu estou irritado. Então você tem que orar e pedir para Deus tirar esses negócios de você. E você tem que se esforçar também, irmão, porque depende de você também. Querer mudar depende de nós, sabe? E aí vamos lá em Jó. Jó 35, Paulo de Tarso. Jó 35, ele diz assim, vamos ler? O bem e o mal não pode afetar a Deus, mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, Deus não os ouve. Então, é a falta de fé. A fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas eu creio. Está lá em Hebreus, né? E também lá diz também que sem fé é impossível agradar a Deus, né? É o firme... Vamos procurar?
Paulo de Tarso, faz favor aqui. Por favor, pega uma água para mim, porque eu dei a minha para Isaac. E arruma esse ventilador aqui, por favor. Esse é o meu maravilhoso filho. Ele está sempre me auxiliando, nos auxiliando. Ele já faz a obra de Deus, ele já é batizado, Paulo de Tarso. Ele tem 11 anos, ele já participa das coisas da igreja. 12. Liga aquele ali e desliga aquele. E ele já me ajuda muito nas coisas de Deus também. Nas coisas de Deus também, ele já me ajuda muito. Diminui o barulho, hein? Ele já me ajuda muito nas coisas de Deus, fazendo a obra na igreja, né? E a Bíblia diz que a gente tem que começar a levar os nossos filhos para que eles entendam, que senão depois eles não vão querer. E mesmo que eles depois saia, eles voltam, porque eles já conhecem Jesus, eles já estão ali, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? Tá lá em Hebreus 11:1, né? Isso, então, e também é isso que diz que sem fé também é impossível agradar a Deus, que tá lá também na outra palavra, que diz, né, que sem fé também é impossível agradar a Deus, né? Mas nós vamos voltar lá em Jó, porque nós vamos começar aqui ler. E respondeu mais Eliú e disse: tens, pois, direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Né? Um dos amigos de Jó dizia, né? Porque dissestes de que te serviria? Que aproveito teria mais do que do meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que afetuarás contra ele? E se as tuas transgressões se multiplicarem, o que farás? Se fores justo, o que darás ou o que receberás à tua mão, se você for justo? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu? E a tua justiça aproveitaria a um filho do homem? Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: onde está Deus que me fez, que dá salmos entre as noites, que nos faz mais doutos do que os animais da terra, e nos faz mais sábio do que as aves dos céus? Clama, porém, a ele e não responde, né? Por causa da arrogância dos maus. Deus não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela, o Todo-Poderoso. E quanto ao que dissestes, que não verás juízo perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância. Logo Jó em vão abre a sua boca, e sem ciência multiplica as palavras, né? Então, aqui está nos explicando que o bem e o mal não pode afetar Deus. Mas algumas vezes, por falta de fé dos aflitos, por falta da nossa fé, Deus não ouve a nossa oração, não ouve o nosso clamor. Mas o mal nem o bem vai afetar Deus de maneira nenhuma, né? Aqui fala, Jó apresenta, Jó 35:4-8, apresenta a segunda parte do discurso de Eliú, na qual ele responde a Jó e aos seus amigos que estavam tentando explicar o sofrimento de Jó com base em ações e atitudes. Eliú argumenta que a grandeza e a transcendência de Deus torna o homem incapaz de influenciá-lo com a sua justiça. Então, quem dá a última palavra? Quem toma toda a decisão é Deus. Então não tem como influenciar
Deus, né? Não tem como ter algo, né? Lá, J35 apresenta o discurso de Eluí em defesa da soberania de Deus, em resposta à acusação de Jó, de que Deus não o recompensou por sua inocência. Então Jó achava-se inocente, porque ele passaria por tudo aquilo, né? Então ele começou a falar com Deus, culpar. E Eluí argumentou que uma vez que Deus é supremo, ele não é afetado de forma alguma pela inocência ou pelo pecado do homem, e de que Deus não estava respondendo aos clamores de Jó por causa de seu orgulho. Escute bem a palavra, né? Tem muita gente aí que está orando e não está entendendo por que Deus não ouve a tua oração, né? Por causa, Deus não ouvia por causa do orgulho. Ele apresentou duas respostas. A primeira, mostrando a inocência de Jó, em insistir em sua inocência, enquanto argumentava que ele não tinha valor diante de Deus, né? Os amigos dele estavam fazendo isso, né? Porque Jó era íntegro ao coração de Deus, porque Jó era obediente, porque Jó estava passando por aquilo, morreu todos os seus filhos, a sua casa foi destruída, os seus gados morreu tudo. Por quê? E aí, segunda, enfatizando que a grandeza de Deus torna o homem incapaz de afetá-lo, e que a oração vazia, orgulhosa, não é respondida por Deus. Olha que forte, hein, irmãos? A oração vazia, orgulhosa, não aceita aquilo que está acontecendo, que tem um propósito de Deus, não tem humildade para falar, não tem humildade para pedir, né? Não entende que é um processo, né? Aí eu fui buscar também, aí Eluí concluiu que Jó não poderia ser absorvido enquanto duvidava do valor de servir a Deus. Se você tem dúvida, irmãos, eu falo para você, o que acontece com o ser humano hoje em dia? Porque acontecia comigo. Uma vez eu fiz prova com Deus, sabe? E eu tava passando uma dificuldade e eu tinha dúvida que Deus ia fazer. Eu tinha muita dúvida, ainda tinha no meu coração, na minha mente, assim, eu queria acreditar, mas eu tinha aquela dúvida. E aí Deus fez prova comigo, mas eu fiz uma prova com Deus. Irmãos, Deus multiplicou aquele dinheiro. Eu não sei te explicar, mas Deus multiplicou, né? Deus multiplicou tudo na minha vida. Não só porque fala de bens materiais, porque dizem também a Bíblia que Deus deu o dobro para Jó. Ele perdeu tudo, mas Deus multiplicou, né? Então, Eluí concluiu que Jó não poderia ser absorvido enquanto duvidava do valor de servir a Deus. Ele duvidava do valor, orava com orgulho e pensava que Deus não punia o pecado. Tem muita gente assim, né? Fala só que Deus é bom, mas Deus também, ele é juiz, ele é justiça, ele é amor. Mas ele deu ao homem o livre-arbítrio de escolha. Você tem o direito de escolher. E aí você vai colher a sua escolha. Deus ainda teve misericórdia ainda, né? Ele poderia não ter, como ele tem, né? Porque ele é misericordioso. Esse esboço de Jó 35, né? Fala lá em Jó 35, 1 e 3, a inocência de Jó em relação à sua inocência. Jó 35, 4, 8, a transcendência e soberania de Deus. Deus é tremendo. Jó 35, 9 e 11, a necessidade de buscar a Deus. Nós temos uma necessidade todos os dias, né? Jó 35, 9 e 11, de buscar a Deus, já falei. 35, 12 e 16, a importância... Escute bem, grave bem isso. A importância da sinceridade e a humildade. Porque Deus ouviu a oração de Davi quando ele rasgou as suas vestes.
E ele colocou a boca no pó e ali ele se arrependeu sinceramente. E ele teve humildade, porque Deus perdoou ele. Por isso, ele não se sentiu orgulhoso que estava certo e falou, não, eu estou certo e eu não vou voltar atrás. Eu tenho tudo. Não, ele tinha tudo, irmãos, por causa de Deus. Davi, ele tinha tudo por causa de Deus. Se ele não tivesse Deus, ele não tinha nada. Deus deu tanto livramento para ele, né? A Bíblia fala. As riquezas também. Porque a gente não está com Deus só pelo que Ele pode nos dar, né? Nós estamos com Deus porque nós somos fiel a Ele no pouco ou no muito. Nós somos fiel. A Bíblia fala, né? A reflexão de Jó 35 para os nossos dias é o quê? O que é? Vamos ver? A inconsistência de Jó em relação à sua inocência, né? Às vezes, irmãos, nós queremos provar algo para alguém, né? E nós não temos que fazer isso. Jó 35:1-3 apresenta a primeira parte do discurso de Jó e ele confronta, na qual ele confronta a posição de Jó de que sua inocência não importa para Deus. Então o amigo de Jó queria confrontar. E Elu argumenta que a posição de Jó é inconsistente, já que ele espera ser justificado por Deus, mas ao mesmo tempo afirma que sua inocência não tem valor diante de Deus. O que ele estava fazendo, né? Tem pessoas que na hora da dificuldade sua vai falar isso, que Deus te esqueceu, que você não é importante para Deus. Mentira de Satanás, né? Mentira. Esse trecho levanta uma questão teológica importante sobre a relação entre a justiça humana e a justiça divina. Eluil argumenta que uma vez que Deus é soberano, independente do homem, a justiça ou a inocência humana não pode influenciar o julgamento de Deus. Não tem como influenciar, né, o julgamento de Deus. Não tem como você não passar pelas suas consequências. Essa posição ressalta a soberania de Deus, enfatiza que Ele é o único que pode julgar de maneira justa e imparcial. O homem pode ser justo ao julgar? Não. Ele pode ser falho, mas Deus não. No entanto, essa posição pode ser interpretada de forma a negar a importância da justiça e da moralidade humana. Alguns podem usar essa visão para justificar a falta de responsabilidade moral e justificar a injustiça social. No entanto, isso não é o que Eluil estava tentando transmitir. Eluil estava enfatizando que a justiça e a inocência humana não pode garantir uma recompensa de Deus. Não pode garantir, né? Deus não pode garantir uma recompensa de Deus, mas isso não significa que a moralidade humana seja irrelevante ou sem valor, né? Tudo tem um valor para Deus, né? Deus sabe como Ele vê as coisas, né? A posição de Eluil é importante porque aponta para a natureza transcendente e incompreensível, né? Incompreensível de Deus. Embora os seres humanos possam buscar justiça e moralidade, a verdadeira justiça e a moralidade só pode ser encontrada em Deus. Além disso, essa posição deve nos levar a buscar humildemente a Deus e confiar na sua justiça, em vez de confiar em nossa própria justiça ou inocência, né? É verdade, irmão. Às vezes nós se achamos, né? Verdade, né? Em resumo, Jó 35:1-3 apresenta a visão, né, da justiça que foi falada. Agora nós não vamos aprofundar mais aqui, porque senão nós vamos demorar tanto.
Vamos buscar lá em Provérbios também. Provérbios 15, 33. Vamos ver o que fala em Provérbios 15, 33. Provérbios, passei aqui para Eclesiastes. Provérbio está logo após de Salmos, né? Provérbios 15, 33. Nós estamos falando hoje sobre isso também. A Bíblia vem nos relatar muito sobre isso, que o homem se tornou soberbo, corrupto, arrogante, né? E aí? Como que vai ouvir a Deus, né? E a palavra está aqui. Provérbios 15, 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Não tem como. Se não tiver humildade, não tem honra, né? O versículo fala sobre a humildade. A humildade é uma qualidade muito importante. Quem é humilde conhece a sua vida independente de Deus. Tudo que você faz, todos os seus talentos, todos os seus sucessos vêm de Deus. Eu acabei de falar lá no início, né? A humildade reconhece que sem Deus não é nada. Era isso que acontecia com Davi. É isso que tem que acontecer com nós. Nós temos que ter humildade e crer que se não fosse Deus, né? Tem gente que disputa a força com Deus, a liderança com Deus. Ele acha que ele não depende de Deus, ele não precisa de Deus para nada, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor ensina a sabedoria e a humildade, né, antecede a honra. Quem é humilde recebe a honra de Deus, né? Quem é humilde faz a vontade de Deus, né? Em outra versão também, lá em Mateus 5:5 diz: bem-aventurados humildes, pois eles receberão a terra por herança. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, humilde. Irmãos, não confunda humildade com bonzinho. As pessoas confundem muito isso. Humildade é você ser bom. E também não confunda humildade com riqueza, com que fala a pessoa ser pobre. Não, tem muita gente que tem muitas condições financeiras e é humilde. E tem muita gente que são bem, né, também arrogante, prepotente, né, orgulhosos, né? E a Bíblia diz também sobre isso, né, que sem humildade não tem essa bondade de Deus no coração, não tem como Deus ouvir a nossa oração, não tem como, né? E eu busquei também lá em Isaías 40, 29 e 31. Isaías 40 tá antes de Jeremias. Eu abri no 48, é no 40. É uma passagem da Bíblia muito importante também. Ela fala conosco, né? O livramento prometido ao povo de Israel. Então Deus também deu o livramento àquele povo e Ele também pode nos dar. E aí diz lá em Isaías 40, 29 e 31. Vamos ver? Diz assim: há esforço, dá esforço ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com as asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Glórias a Deus, aleluia. Irmãos, faça da palavra do Senhor presente na sua vida. Viva a palavra do Senhor. Busque para você, né? Mas tem que ler para entender, né?
Que a palavra do Senhor, ela nos dá caminho, é luz, é lâmpada para nossos pés, né? Caminho, né? E aí nós vamos entender, né, que a soberania de Deus é maravilhosa, né? A soberania de Deus, né? O Senhor é soberano, né? E como falou em Jó, o Senhor está falando conosco nessa manhã. Eu até achei, irmãos, que já ia chover, mas eu acho que já está chovendo por aí por perto, né? Porque amanheceu bem mais fresco hoje, né? Deus tem a soberania sobre tudo que existe. Ele é grande rei que governa com justiça e amor. Quando Deus é o rei de nossos corações, nossas vidas são guiadas por Ele e para nosso bem, né? Rebelar contra Deus é rejeitar a sua soberania e o seu cuidado, né? Então aqui explica: pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, é soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade nem aceita suborno, né? Tá lá em Deuteronômio 10:17. Amém? Glórias a Deus. Que palavras poderosas nessa manhã, né? Nós falamos lá em Jó, e eu vou até explicar mais um pouco, que às vezes as pessoas podem não entender, que em Jó 35, ele veio falar tanto da importância da humildade na hora da oração, mas veio falar, né, o que Elu alegou. Mas quando Jó teve humildade e orou pelos seus amigos, mesmo eles falando aquelas coisas para Jó, Deus ouviu a oração de Jó, né? Por quê? Porque ele foi humilde. Então muitas vezes Deus não ouve a oração porque a pessoa não tem fé e não tem humildade, né? Mas também nós falamos sobre o provérbio que falou conosco sobre a importância, né? A importância da humildade, né? Falou sobre a soberania de Deus e falou sobre quem vai ter honra, né? Quem tem temor a Deus, né? Obedece, anda nos seus caminhos, faça sua vontade. E falou do que espera no Senhor. Não é em vão, irmão, você esperar no Senhor. Ah, eu estou esperando 4 anos por aquilo que não acontece na minha vida. Espera que você verá que Deus fará no tempo certo, na hora certa. Confia no Senhor, né? Como a Bíblia falou, né? Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de domingo, né? O temor não pode comparar-se a Deus, porque o homem não pode se comparar-se a Deus, porque nossa bondade ou maldade não o afeta. Muitos clamam em suas aflições, mas não são ouvidos por falta de fé. Então, irmãos, vamos orar com fé. Nós vamos limpar o nosso coração. Vamos ser humildes na presença de Deus, né? Tira orgulho, tira tudo. Peça desculpa, não, eu errei, né? Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de domingo, que está lá em Jó 35, vai até o 33, Provérbios 15, 33, Isaías 40, 29 e 31, né? E lá em Hebreus, que a gente deu uma passada lá em Hebreus, que falou lá no verso 11, versículo 1, que falou sobre a fé, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos. Glórias a Deus, aleluia, né? Glórias a Deus, aleluia. Um abençoado domingo a todos nós.
na presença do Senhor, na sua casa, na igreja, quando você for, com a sua família, né? E que Deus é bom em todos os momentos da nossa vida, o Senhor é bom, né? Vamos louvar ao Senhor e agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem falado conosco sobre a humildade. O Senhor tem falado conosco sobre o temor, sobre a fé, sobre a obediência nessa manhã. Muito obrigado, meu Pai, pela Tua palavra. Nós vamos esperar no Senhor, como sempre esperamos. Nós não vamos murmurar, nós não vamos reclamar nem retroceder. Nós vamos nos esforçar para manter, né, todos os dias. Nós vamos clamar e falar com o Senhor. Ó Senhor, que o Senhor venha mandar uma chuva para nós, porque muitos, Senhor, choram, muitos estão nos hospitais, muitos estão enfermos com problema respiratório, né? O homem teou fogo, nós estamos sofrendo as consequências, mas nós acreditamos na soberania do Senhor em nossa casa e nossa vida. Ó meu Deus, meu Pai, humildemente nessa manhã de domingo nós clamamos, estamos clamando todos os dias. Ontem o Senhor fez ventar, hoje amanheceu mais fresco. Eu creio que o Senhor está entrando com providência, porque nós confiamos no Senhor. Ó Senhor, perdoai-os, como o Senhor disse naquela cruz. Ó meu Pai, perdoai, eles não sabem o que diz. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Ó Senhor, ouve a nossa oração. Ouve, Senhor. A Bíblia diz que o Senhor ouve a oração do justo. Aqueles que gemem, aqueles que choram, aqueles que clamam pelo Senhor, aqueles que tocam a boca no pó. Fala, Senhor, eu sou dependente, o Senhor tem sustentado a minha casa, meu lar, a minha vida, Senhor. Nada é mais importante do que o Senhor em nossa vida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Olhai por esse, Senhor, que não conhece o seu amor, para que eles possam abrir o seu coração e ser transformado e querer abraçar o Senhor. Porque o Senhor fazer igual aquele vaso, Senhor, que o Senhor vai tirando tudo, vai quebrando, vai construindo. O tratar de Deus dói, mas nos ensina a aprender a ser mais humano, mais amoroso. Tudo tem um propósito de Deus. Muito obrigado, Senhor, pela vida da nossa família, nossa casa, por tudo que o Senhor tem cuidado de nós. Amém. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Um beijo no coração de todos. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço bem apertado e fiquem todos abençoados, né? Benção a gente tem que transmitir. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E um abraço a todos que estão aí assistindo a live. Amém? Glórias a Deus.